pregador cheio do Espírito Santo. Pedro, um pregador cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora, versículo 40 e 41, que diz bem assim a palavra do Senhor: e como muitas outras palavras, isso testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Meus queridos irmãos, Pedro, um pregador cheio do Espírito Santo. Quando nós falamos do apóstolo Pedro, quando nós falamos de Pedro como um pregador, a Bíblia nos menciona que o apóstolo Pedro, ele foi, sobretudo, um grande líder, um grande pregador, um grande defensor da lei. E foi através dele que abriu a porta do evangelho, tanto para os judeus, quanto para os gentios. Quando nós encontramos o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali o dia do Pentecoste. O Espírito Santo foi derramado naquele dia, e veio como um vento veemente, impetuoso, desceu em línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Vemos ali um milagre do fenômeno, vemos ali o milagre das línguas que atraiu multidões, vemos ali o milagre que atraiu multidões e também que tocou os corações das pessoas. Pastor, quando falamos de Pedro, um pregador cheio do Espírito Santo, nós vemos que a descida do Espírito Santo naquele dia foi algo surpreendente naquela cidade. A multidão se ajuntou, mas marcadas por quê, pastor? Por ceticismo, o preconceito e a zombaria. Nós vemos ali que a multidão se ajuntou, mas não houve milagre ali naquela multidão. A multidão se ajuntou, mas houve muita zombaria, houve ali também muito ceticismo. E quando nós encontramos a palavra dizendo ali que eles não acreditavam muito no que estava acontecendo, eu vejo um milagre, abrir as portas para o evangelho. Mas não é o evangelho. Aqui eu vejo os corações, eles foram alcançados quando Pedro se levantou para pregar. Ali nós não vemos nenhuma salvação de almas,
com aquela descida do Espírito Santo, mas nós vemos o povo todo sendo chamado a atenção, o povo todo sendo atraído pelo barulho e pela glória que estava acontecendo ali naquele local. Quando nós encontramos aqui o milagre, ele abre as portas para o Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. Hoje nós vemos pessoas que só vão atrás de Jesus por causa de milagre. Hoje nós encontramos igrejas, hoje nós encontramos pregadores, hoje nós encontramos pessoas que só falam de milagre. Mas eu vejo ali que Jesus, o próprio Pedro, naquele dia, ele viu que o milagre da descida do Espírito Santo não causou salvação naquele dia. Mas o que causou a salvação foi a pregação depois da descida do Espírito Santo. Então, quando nós vemos aqui o primeiro sermão de Pedro em Jerusalém, ele veio depois da descida do Espírito Santo. Quando o povo estava ali na frente do cenáculo, quando o povo estava ali confundido, alguns zombando, alguns dizendo: esse povo está embriagado, esse povo está bêbado, é 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, e esse povo ainda está aí se alegrando. Mas eu vejo Pedro se levantando ali com os 10 discípulos, se levantando e esclarecendo. Mas agora o esclarecimento é com poder, o esclarecimento é com fogo, o esclarecimento é com a palavra, e a palavra é dirigida pelo Espírito Santo. Pedro se levantou para pregar e pregou uma mensagem eminentemente bíblica. Quando Pedro se levantou, eu vejo a primeira coisa que Pedro fez ali foi esclarecer aquele fenômeno extraordinário. O povo estava ali diante de um acontecimento, quem sabe que nunca tinha visto na vida. O povo estava ali diante de algo sobrenatural. O povo estava vendo ali pessoas falando numa língua que muitas pessoas não estavam entendendo. Estavam chorando, estavam pulando, se alegrando. E para eles isso ali teria sido motivo de deboche. Mas Pedro se levantou para esclarecer o que estava acontecendo. Esclarecer aquele fenômeno extraordinário. Não agora, ali era um resultado de embriaguez. Pedro agora se levanta através da palavra do Senhor para esclarecer o que, pastor? O cumprimento de uma profecia que estava lá no profeta Joel. E Pedro fala ali em Atos capítulo 2, versículo 14 até o 16. Pedro, porém, ele disse, 14 até o 16. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Versículo 15: estes homens não estão embriagados. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Muitas pessoas olham e vê um crente cheio do Espírito Santo e começa a zombar, e começa a fazer piada, e começa a inventar coisa. Eu quero dizer para os irmãos a mesma palavra que Pedro falou para os judeus naquele dia: não estão embriagados, eles estão cheios do poder, eles estão cheios da glória, eles estão cheios da autoridade de Deus. Eles estão ali sendo cumprimento da palavra do Senhor. Agora eu vejo os discípulos, eles não estavam dominados pelo vinho, mas estavam cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença. Uma pessoa
amados irmãos, Pedro deixa claro que o profeta Joel já havia profetizado que o Espírito Santo, ele seria derramado sobre toda a carne, qualitativamente falando, e não quantitativamente. O derramamento do Espírito Santo, ele quebraria barreiras, romperia com o preconceito sexual que havia naquela época. Que preconceito era esse, pastor? Filhos e filhas. Também seria etário, jovens e velhos. Também alcançaria no âmbito social até os servos e servas. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, nós vemos ali o próprio Pedro falando. Está escrito o que está acontecendo aqui hoje na cidade. Está escrito, o profeta Joel profetizou. O que ele profetizou, pastor? Pedro fala, Atos 2, 17 e 18, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Coisa que não acontecia naquela época. Antes da descida do Espírito Santo, o Espírito trabalhava parcial. O Espírito não era derramado, o Espírito era parcial, mas havia uma profecia. O profeta Joel, ele profetizou, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Não haverá discriminação, enquanto os jovens também, as moças, os moços, as crianças, os velhos e até os escravos, todos eles terão direito de uma parcela do Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos algo interessante. 5 verdades nós aprendemos aqui e devemos destacar nessa leitura, nesse estudo. A primeira verdade, pastor, é que a pregação de Pedro, ela foi cristocêntrica. A sua essência, quando Pedro se levantou, quando Pedro viu aquele aglomero diante do cenáculo, quando Pedro viu aquele aglomero na cidade, e muitas pessoas interpretando errado o que estava acontecendo, Pedro se levantou. Pedro se levanta com a sua primeira mensagem. Pedro se levanta com sua primeira pregação. Pedro se levanta agora com o Espírito Santo na direção. Pedro se levanta agora sozinho, mas direcionado pelo Espírito Santo. E Pedro começa a pregar. E Pedro começa a chamar a atenção do povo. Porém, ali ele diz: varões judeus. E a mensagem de Pedro versou sobre a pessoa e a obra de Cristo. A mensagem de Pedro, ela alcançou 5 pontos. A mensagem de Pedro aqui, ela pode ser identificada no sermão aqui 5 partes importantes. A primeira parte importante da mensagem de Pedro foi a vida de Cristo na mensagem de Pedro. Pedro, quando viu que o povo estava ali, sendo tomado pela curiosidade, o que está acontecendo? Que negócio é esse que está acontecendo aí na tua igreja? Que evento é esse que está acontecendo aí? Pedro se levantou e disse: aqui não tem nada de homem não, aqui é Deus puro, aqui não tem nada de aparência, aqui não tem artista, aqui não tem show, aqui não tem nada, aqui tem única e exclusivamente a presença do Senhor, e essa eu quero passar para vocês. E Pedro começa a pregar, e Pedro abre a palavra e começa a pregar, e a pregação de Pedro, ela era cristocêntrica. A pregação de Pedro, ela era voltada para Jesus, ela falava da vida de Jesus. Capítulo 2 de Atos, versículo 22, ali Pedro, ele mostra que Jesus, ele foi provado, e foi aprovado por Deus, viveu de forma extraordinária, e realizou milagres potentuosos. Sua vida, pastor, Pedro fala, e a sua obra eram realizamente ali,
a realidade era conhecidas por todos. Capítulo 2, versículo 22 fala bem assim, ó: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Pedro se levantou para pregar, ou continuar pregando, o que Jesus já pregava. Pedro se levantou para pregar, ou continuar falando, o que Jesus já falava. Pedro não inventou uma mensagem. Pedro não começou a trazer filosofia. Pedro não começou a fazer teatro. Pedro simplesmente se levantou e começou a fazer o que Jesus pediu para ele fazer: ser-me-eis testemunha. E o que Pedro fez na primeira mensagem? Começou a falar: varões galileus, esse Jesus que vocês viram, ele foi provado, ele foi aprovado, porque em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Inclusive vocês mataram. A pregação de Pedro, Pedro começa a pregar Jesus. Pedro não começa a pregar nenhuma pessoa. Pedro não começa a pregar nenhum título. Pedro não começa a pregar nenhum status. Pedro não começa a pregar nenhum seguidor, nenhum artista, não. Pedro já começa direto na palavra. Pedro já começa direto na veia, na raiz. Pedro já começa a mostrar aquilo que Jesus pediu para fazer. Pedro já começa a falar de Cristo diante daquele povo. Pedro também mostra a morte de Cristo. Pedro fala da vida de Cristo, mas na mensagem de Pedro, Pedro também apresenta a morte de Cristo. Capítulo 2, versículo 23 de Atos diz bem assim, ó: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho a presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Pedro fala para os judeus sobre a vida de Cristo, mas Pedro apresenta também a morte de Cristo. E apresentando a morte de Cristo, Pedro fala da cruz. Não é essa cruz que muitos hoje usam. A cruz representa a maldição. Jesus foi morto com morte de cruz. Jesus se tornou maldito, morrendo em morte de cruz. Agora eu vejo algo interessante, que quando Pedro apresenta para o povo, não só a vida de Cristo, mas a morte, eu vejo Pedro apresentando a cruz. Eu vejo aqui que a cruz, ela não foi um acidente, mas parte do plano eterno de Deus. Mas isso não significa, meus queridos irmãos, que Jesus buscou a morte, ou que o Pai desejou que os homens o crucificassem. Jesus, não. Entendeu? Mas sim, ao fazer a escolha para redimir os pecadores, foi previsto quanto isso custaria. A Bíblia diz que Jesus, lá em Apocalipse, não foge a memória, Jesus já foi morto, sacrificado, desde a fundação do mundo. Já desde a fundação do mundo já foi calculado o preço. Desde a fundação do mundo já foi calculado o valor. Desde a fundação do mundo já foi calculado quanto custaria para que eu e você tivesse o direito de perdão, tivesse o direito de reconciliação, tivesse o direito de estar a comunhão com Deus. E Jesus foi o Cordeiro escolhido. E nós vemos Jesus, ele marchou para a cruz como um rei para a sua coroação. Jesus não marchou para a cruz como um derrotado. Jesus não marchou para a cruz de cabisbaixa. Jesus marchou para a cruz sabendo que eu e você estaríamos saindo da cruz, estaríamos sendo libertos da cruz, porque ele morreria no nosso lugar. E você tem noção disso? Você tem noção do preço que Jesus pagou? Pastor,
conquistou para nós redenção e desbaratou o inferno. Foi na cruz. Foi na cruz. Tem um louvor da harpa cristã que diz bem assim: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Pastor, Jesus ele conquistou para nós a redenção, foi na cruz. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu, não. Cristo foi para a cruz porque já estava traçado o preço lá atrás. Cristo não foi para a cruz, pastor, porque Pilatos ali o sentenciou, não. Cristo não foi para a cruz porque os soldados o crucificaram, não. Ele foi para a cruz porque Deus o entregou por amor a nós. João 3,16 diz bem assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que ele foi para a cruz, por amor a mim e a você, para tirar você dessa situação, para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para salvar os teus filhos, para salvar o teu casamento, para salvar a tua família, para salvar aqueles que estão lá nas drogas, para salvar aquele que está lá em coma no hospital ou na UTI. Para isso que ele foi para a cruz, para nos levar ao céu. Embora Satanás queira nos levar ao inferno, esse mundo só apresenta coisa ruim para nós, e Jesus foi para a cruz para poder nos apresentar algo bom, para nos dar vida, e vida com abundância. Ele foi para a cruz porque voluntariamente se ofereceu como sacrifício pelo nosso pecado. Ele foi lá na cruz, meus queridos irmãos, que Deus provou da forma mais eloquente o seu amor por nós e o seu repúdio ao pecado. Foi na cruz. Foi na cruz que o Pai, ele virou, ele desamparou o Filho para nos adotar. Foi na cruz. Foi na cruz que a paz e a justiça, eles se encontraram. A paz que vem através de Jesus, a verdadeira paz. O próprio Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como a paz que o mundo oferece, mas a minha paz, ela é verdadeira. Quando vemos a palavra do Senhor aqui, Pedro se levantando para pregar, pregou Cristo, a vida de Cristo, um homem provado e aprovado por Deus, pregou a morte de Cristo. Agora Pedro também prega a ressurreição de Cristo. Alguém precisa pregar a verdade, alguém precisa se levantar com coragem. Nesses últimos dias, alguém precisa falar a verdade. E Pedro se levanta para falar a verdade. Capítulo 2, versículo 24 a 32, nós vemos Pedro se levantando também e usando na sua mensagem a ressurreição de Cristo. Pedro ali, ele profetiza ali uma profecia de Davi e de Jesus. Com respeito a Jesus, nós vemos que Pedro confirma a ressurreição de Cristo, que estava fundamentada lá no Salmo 16, versículo 8 a 11. Aonde a Bíblia diz, e Pedro ele usa essa passagem na sua pregação, quando está falando para os judeus. Quando Davi faz esse salmo, lá no Salmo 16, Davi não poderia estar falando de si mesmo, quando disse que Deus não o deixaria na morte, nem permitiria que o seu santo viesse à corrupção. Mas porque Davi morreu e não ressuscitou, Davi está lá na tumba até hoje. A tumba de Davi está lá em Jerusalém até hoje. Mas Jesus ressuscitou. E Pedro, ele deu 4 provas da ressurreição de Jesus. A primeira prova é que a pessoa de Jesus Cristo, Pedro deu prova da pessoa de Jesus Cristo.
pois ele andou com Jesus. Ele foi salvo por Jesus, ele foi chamado por Jesus. Jesus o comissionou. Ele viu Jesus operando milagre. Aí tem uma prova. Ele viu Jesus vivo, viu Jesus ressuscitado. A segunda prova é que ele foi ali e viu a profecia de Davi. A profecia de Davi, lá de Salmo 16, 8 a 11, estava se cumprindo. Jesus não chegou ali na sepultura a apodrecer, não chegou a entrar em imundícia, não chegou a entrar em corrupção. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E os discípulos viram isso. Os judeus não aceitaram, pagaram, os romanos pagaram ali para dizer que os cristãos roubaram o corpo, mas é mentira. Jesus está vivo, está no meio de nós nos dias de hoje. Quantas pessoas não acreditam em Cristo, mas precisam ver os milagres dele acontecendo nos dias de hoje ainda. Terceiro milagre, ali a terceira prova, foi o testemunho dos cristãos. Até ali, os cristãos estavam escondidos dentro de casa, com medo. Por quê, pastor? Porque os soldados romanos estavam andando pela cidade, anunciando que foi roubado o corpo de Jesus. Mas quando Jesus apareceu para os discípulos, e falou: paz seja convosco, ali tinha um discípulo que ainda duvidou. Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, coloca a mão aqui, Tomé. Tomé, coloca a mão aqui, Tomé. Mas bem-aventurado é aqueles que viram que creram sem ver, do que o que precisaram ver para crer. Quantas pessoas hoje precisam ver milagres para crer em Cristo? Ah, eu só aceito a Jesus, eu só vou ser crente, eu só vou seguir a Jesus se Jesus me dá isso, se Jesus me dá aquilo, se Jesus me dá aquilo. Não, Senhor querido, sirva a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. Uma grande diferença é: se você servir a Jesus, não vai faltar nada para você. Agora, Jesus não faz barganha com ninguém. Uma grande multidão seguia Jesus naquela época. Uma grande multidão seguia Jesus naquela época. Alguns curiosos, alguns para comer pão, e poucos porque reconhecia que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. E nesses últimos dias, você diz que tem Jesus no coração, você segue Ele? Como é que é a tua vida com Deus? Você tem Jesus? Ou você é um tradicionalista? Ou você é um religioso, mas não conhece Jesus pessoalmente? Nunca ouviu a voz dele? Nunca ouviu o Espírito Santo tocar no teu coração? Porque se Jesus vive no teu coração, o teu coração não tem pecado, o teu coração não tem malícia, o teu coração não tem imundícia. Agora, se a atitude é diferente, é porque ele ainda não está no coração, ele está do lado de fora. Apocalipse capítulo 3, versículo 23 diz, capítulo 3 e 20, ou 23, ali diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora, se não abrir, se não ouvir, ele fica do lado de fora. Ele não se mete na tua vida, mas ele está ali à disposição. A quarta prova foi a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, pastor, era uma prova de que Jesus ressuscitou. Era uma prova de que Jesus chegou ao céu. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, antes dos discípulos verem Jesus subirem, Jesus falou bem assim: eu preciso ir para enviar o Consolador, para que esteja todos os dias convosco. Porque o Consolador é a descida do Espírito Santo, e com a descida do Espírito Santo vem o poder, e o poder vem o milagre, as maravilhas. E Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e depois ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ainda a Bíblia diz: e esses sinais seguirão aos
maravilha, libertação. Cura, maravilha, libertação. Se beber coisa mortífera não fará mal algum. Sinais e maravilhas, através do Espírito Santo, através do poder, através da glória do Senhor. Cadê os milagres desses últimos dias? Cadê os milagres e os sinais desses últimos dias? O que Pedro pregou foi Cristo. O que Pedro pregou foi Cristo. E operava milagre. 3.000 almas se renderam para Cristo naquela primeira pregação. Pedro não pegou uma mensagem coach, como muitos gostam de ouvir nesses últimos dias. Muitas pessoas andam para lá e para cá, de igreja em igreja, precisando, procurando ouvir aquilo que lhe agrada. Mas a mensagem que deve ser pregada nesses últimos dias é Cristo, é morte de Cristo, é ressurreição de Cristo, é descida do Espírito Santo, é arrependimento de pecados, é santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia diz aqui que Pedro também pregou, na sua mensagem, ele pregou a exaltação de Cristo. Qual foi a exaltação, pastor? Ao consumar a sua obra aqui no mundo, Jesus, ele ressuscitou em glória, comissionou seus discípulos a pregar o Evangelho em todo o mundo, a cada criatura. A cada criatura. Jesus ensinou os discípulos 3 anos. Depois Jesus enviou eles. Para ser enviado, precisa primeiro passar pelo ensino. Tem muitas pessoas hoje querendo fazer as coisas, mas não gostam de sentar para ensinar. Não gostam de sentar para aprender. Querem ensinar, mas nunca sentaram para aprender. Querem pregar, mas nunca sentaram para aprender. E aí, pastor, eu vejo Pedro sendo ensinado por Cristo. Pedro sendo amassado por Cristo. Pedro sendo malhado por Cristo. E depois Cristo enviando: Pedro, agora pode ir. Porque agora eu sei que tu pode apacentar os meus cordeirinhos. Há uma grande diferença. Quando eu vejo a exaltação de Cristo na mensagem de Pedro, aqui eu vejo que depois que Jesus voltou para o céu, entrou na glória, foi recebido ali apoteticamente pelos anjos, assentou-se à destra do Pai para governar a igreja, interceder por ela e revesti-la pelo seu poder, o poder do Espírito Santo. Aí eu vejo Jesus reinando, Jesus como cabeça da igreja, Jesus como o líder supremo da noiva. E se ele é o cabeça da igreja, ele exige santidade da igreja, ele exige comunhão da igreja, ele exige separação da igreja e do mundo, porque ele é o cabeça. Por que muitos hoje não tem mais separação do mundo? Não tem mais, tu pode ver, é o crente igual ao mundo. Porque o cabeça não é mais Cristo, o cabeça é o homem, o cabeça é o status, o cabeça é a aparência, o cabeça é o dinheiro, e não mais a palavra. Mas na mensagem de Pedro, o cabeça era Cristo, a exaltação era para Cristo. A glória não era voltada para o homem, a glória era voltada para Cristo. Meus queridos irmãos, hoje se não tiver um cantor, um pregador famoso, as pessoas não vão para a igreja. Hoje se não tiver uma pessoa que tem lá não sei quantos K no YouTube, as pessoas não vão mais para a igreja. Eu quero dizer para você quem é o cabeça da tua vida, quem é o líder da tua casa, quem é o Deus que você está servindo e qual é o céu que você quer entrar. Pedro apresentou Jesus, e Pedro não deu muita voltinha para agradar pessoas, não. Pedro já foi direto na veia. Pedro exaltou a Cristo. Quando eu
existe outro Senhor. Não existe outro Senhor. Nosso papel é se humilhar na presença do Senhor. Está operando milagre, está acontecendo maravilhas, amém, a glória é dele, o foco é dele, o brilho é dele, a glória é dele. Sabe por que hoje nós temos o fôlego de vida? Por causa dele. Sabe por que hoje nós temos o pão na mesa? Por causa dele. Sabe por que hoje nós temos o emprego? Por causa dele. Sabe por que hoje você tem o direito de salvação? Por causa dele. O senhorio é dele. Pedro mostrou na sua primeira mensagem, a mensagem cristocêntrica, que o senhorio pertence a Cristo. E qual foi o papel do Espírito Santo aqui nessa terra, pastor? O papel do Espírito Santo, quando veio a essa terra, ele veio exaltar Jesus e apontar para ele. Tudo que o Espírito Santo faz aqui nessa terra, através de mim e de você, aponta para Cristo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, através da morte de Cristo. A Bíblia diz que ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, se não for por Cristo. Quando eu vejo o apóstolo Pedro, ele ali pregando Cristo, eu vejo que o ministério ali, o ministério do senhorio de Cristo, o ministério do Espírito Santo é o ministério de holofote, ou seja, a exaltação de Cristo. O Espírito Santo não lança luz sobre si mesmo, ele não fala de si mesmo, ele não exalta a si mesmo, ele projeta a sua luz na direção de Jesus. O próprio Senhor falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outra coisa que eu vejo na mensagem de Pedro, naquele dia, no dia do Pentecoste, foi que a pregação de Pedro foi eficaz quanto ao seu propósito. Qual é o propósito da pregação nos dias de hoje? Qual é o propósito da pregação nos dias de hoje? O propósito é o que? Ganhar almas. O propósito é o que? Ganhar seguidores. O propósito é o que? Ganhar dinheiro. O propósito é o que, pastor? Pedro, ele tinha um propósito, e esse propósito foi deixado por Cristo. Atos capítulo 2, versículo 37 diz bem assim: e ouvindo eles isto, cumpriram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? A pregação de Pedro explodiu ali. Ela explodiu como um dinamite nos corações da multidão. A pregação de Pedro, meus queridos irmãos, ela produziu uma compulsão na alma. A pregação naquele dia do Pentecoste foi um sermão impactante. Pastor, então foi um sermão coach? Não. E o que eu estou falando está na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 37. Pode acompanhar aí. Fomos chamados para pregar Bíblia, palavra de Deus. Agora eu vejo que a pregação de Pedro, naquele dia, cristocêntrica, ela foi impactante. O termo grego aqui, que significa ferir, dar uma forte ferroada. Entendeu? Capítulo 2, versículo 37. Nós vemos aqui que esse termo era usado para descrever emoções dolorosas que penetram o coração como um aguilhão. Pedro não pregou para agradar, nem para entreter. Hoje nós vemos muito showman. Hoje nós vemos muitos artistas. E o pavilhão enche, o estádio enche, mas as pessoas saem de lá da mesma forma que entraram. Jovens não são libertos, jovens não são alcançados pela palavra de Deus, mas vão lá só para ver pessoas, apresentações. A pregação de Pedro naquele dia
foi impactante. Não trouxe sorriso, não trouxe lágrimas. Não trouxe bem-estar, não trouxe remorso, trouxe constrangimento. Pedro, ele foi direto ao ponto. Pedro, na sua mensagem, ele colocou o dedo na ferida daquele povo. Não pregou diante de auditório, não, mas ao auditório. Pedro, ele disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. Pedro falou para aquele povo: vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Esse que eu estou pregando aqui, Atos capítulo 2, versículo 23, diz isso: a este que vos foi entregue por determinado conselho e a presciência de Deus, tomando-o vós e crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Pedro fala para aquele povo. Pedro não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Pedro, ele falou a verdade. E a pregação de Pedro nesses últimos dias está em falta. A pregação de Pedro nesses últimos dias está em falta. Por quê, pastor? Porque hoje a mensagem tem que ser relevante. Se você falar a verdade hoje, pessoas saem da igreja. As pessoas hoje estão mais em querer ouvir o que querem do que o querer ouvir o que Deus quer falar. Elas não querem se arrepender dos seus pecados, não querem mudar o seu comportamento e a sua vida. E hoje tem se levantado poucos Pedros para pregar a verdade. Pessoas estão tendo medo de falar a verdade. Mas oxalá que Deus levante muitos Pedros pela terra. Muitos Pedros sejam levantados para pregar a verdade. Uma palavra cristocêntrica. Uma palavra que leva o homem ao arrependimento, à reflexão do seu comportamento, da sua vida que está vivendo. Quando a Bíblia diz que a pregação de Pedro produziu uma profunda convicção do pecado na multidão. Hoje há pouca convicção de pecado nas pessoas. As pessoas olham para si e dizem: ah, mas isso aqui não faz mal. Ah, mas isso aqui não destrói família. Ah, mas isso aqui não é bem assim. Ah, Deus só quer o coração. Ah, mas isso aqui é relevante. Eu quero dizer para você: Deus é santo. E para entrar no céu precisa ter santidade. E não adianta chamar as pessoas de santinho, não, porque não existe santo na face da terra. Existem pessoas que procuram a santidade de Deus e elas incomodam muita gente na face da terra. O próprio Elias foi chamado de perturbador de Israel. E aonde chega um servo e uma serva de Deus que tem a sua vida na presença do Senhor, ela vai causar constrangimento. A sua vida, a sua roupa, o seu falar, o seu negociar do crente precisa ser diferente. A sua mensagem precisa ser diferente. A sua família precisa ser diferente. Mas hoje só é diferente quando está nas igrejas. Quando sai das igrejas, continua da mesma forma. Como é que alcançaremos o céu, meu querido irmão? Como é que ganharemos almas para Cristo? Quando Pedro pregou, ele falou uma mensagem de salvação. E estamos hoje insensíveis demais, com os nossos olhos enxutos demais, com os nossos corações duros demais. E não é a igreja que está com problema, são as pessoas que estão com problema. As pessoas têm se afastado da presença do Senhor. As pessoas têm se afastado da prioridade que é as coisas de Deus. Nesses últimos dias, as coisas do mundo têm mais prioridade que as coisas do Pai. Eu vejo José e Maria chegando para Jesus, quando Jesus ele foi esquecido no templo. E José e Maria, depois que chegaram em Jesus, falaram bem assim: por que fizeste isso conosco? E Jesus fala para eles bem assim: não sabes vocês que o que me interessa é tratar das coisas do Pai?
interesse hoje para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã. Talvez hoje você está até se aproveitando, está até alegre que igrejas não estão sendo abertas. Então você diz assim: eu não vou na igreja porque não tem igreja aberta. Eu não vou na igreja porque eu quero dizer para você, a igreja é você. Agora, se Cristo não está dentro do teu templo, é óbvio que você não sente mais vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de estar com os teus irmãos em comunhão. Não. Aí o problema está no teu templo e não no corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi a porta que Deus abriu e o homem não pode fechar. A Bíblia diz que quando Jesus fala para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É uma grande diferença. Pastor, a pregação de Pedro, ela foi clara nas suas exigências. Hoje nós vemos um evangelismo, muitas das vezes. Hoje nós vemos os ensinos, muitas das vezes. Hoje nós vemos as mensagens, muitas das vezes. Pouco fala da exigência que Deus exige. A Bíblia nos diz ali, capítulo 2, versículo 38 de Atos, ele disse: Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pastor, eu vejo das exigências na pregação de Pedro. Hoje certas pregações não podem mais ter exigência, não pode mais cobrar nada. O zelo então pelas coisas de Deus está sendo abandonado. Se serve a Deus da maneira que você quiser, da maneira que você quer. Oração não existe mais. Joelho ninguém quer dobrar mais. Jejum muito menos. Consagração, estudar a palavra muito menos. Como é que vai haver salvação de almas? A Bíblia diz aqui, capítulo 2, versículo 38, nesse estudo de Pedro aqui, ó, antes de falar de perdão, Pedro, ele falou da culpa. Antes de falar da cura, ele levou a multidão à sua doença. Não adianta nós falar de perdão se não sabemos o porquê que estamos pedindo perdão. Não adianta nós querermos cura e não saber a doença que nos levou a ficar doente. Mas Pedro pregou, a sua mensagem, a sua pregação, ela foi clara, as suas exigências foi clara, pastor. Antes de falar da redenção, Pedro falou do pecado. Pedro, na sua mensagem, antes de falar de salvação, ele mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados. Não adianta pregar de salvação se não falar que o pecado tem levado a pessoa a perder a salvação. O que tem levado o mundo a estar nessa situação hoje foi o pecado da desobediência, foi o pecado de se afastar da palavra de Deus, da presença de Deus. E muitas pessoas hoje querem salvação, ou querem alcançar a salvação, mas não querem se arrepender dos seus pecados. A mensagem de Pedro, antes dele pregar o evangelho, ele mostrou a lei, mostrou a palavra, mostrou a regra. Pastor, mas alguém diz assim, pode até falar, mas Deus é amor. E o que é amor para Deus? Você sabe quanto custa o amor de Deus para nós? Você tem noção de quanto vale um filho, um único filho? Agora dizer assim, Deus fala para filho, filho, vai lá e more no lugar daquele povo que eu não consigo nem sentir a presença deles, daquele povo que eu não suporto, daquele povo que não dá comunhão com eles, porque eles são pecadores. Esse é o amor de Deus. Só que o amor de Deus é justiça, o amor de Deus é verdade. Pastor,
salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber o que é, ou o que é o pecado. Entendeu? Ninguém entra no céu sem saber que é pecador. Ninguém entra no céu sem reconhecer primeiro que está em pecado. Quando nós vemos Pedro falando aqui, todo o povo de Jerusalém, aquele povo tinha ido a Jerusalém para uma festa religiosa, era a festa do Pentecoste. Jerusalém estava cheio de gente, de religiosos. Quantas festas religiosas há na face da terra? No Brasil, no mundo, há tantas procissões, festa religiosa, mas não leva a arrependimento. As pessoas vão e voltam da forma que foram. Não são libertas de vício, não são libertas do pecado. Muitas das vezes são induzidos ao pecado, porque são festas só religiosas, não tem Cristo ali. Porque Cristo, Ele nos leva ao arrependimento. Cristo nos leva ao arrependimento. E hoje a pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos das igrejas. A pregação do arrependimento está desaparecendo. Por quê? Porque para você se arrepender, você precisa reconhecer que é o pecador. Se não reconhecer, a Bíblia diz, se com a tua boca confessar, você será livre. Pastor, nós precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Precisamos nos arrepender. O brado de Deus que emana das Escrituras ainda é: arrependei-vos. Essa foi a ênfase de João Batista e Jesus e dos apóstolos. Arrependei-vos. Todo mundo está com medo de coronavírus, todo mundo está com medo de desemprego, estão com medo de passar fome, só não estão com medo de perder o céu. Não estão com medo de perder o céu. Quando a palavra de Deus nos ensina que temos visto hoje uma mudança desastrosa na pregação, temos que ser pregador. Tem que ser pregador. Ali tem-se muito pregado sobre libertação e quase nada sobre arrependimento. É noite da vitória, é noite de libertação, é vassoura daqui, é cajado de lá, é água daqui, é travesseiro dali, é bacia de pedreiro de lá, tudo isso aí, meu pai. Mas arrependimento não está sendo pregado não, queridos. Pecado não está sendo pregado. Os pregadores hoje usam os púlpitos, dizendo às pessoas que estão com encostos, dizendo às pessoas que estão ali com mal olhado e espírito maligno, dizem que elas precisam ser libertas, mas não há libertação sem arrependimento. Não há libertação sem confissão de pecados. E a Bíblia diz, entendeu? Que essa pregação aí é incompleta. Entendeu? Pois ainda que as pessoas de fato estejam possessas e sejam libertas dessa possessão, elas vão voltar a ser possessas de novo, porque ainda vivem em pecado. Agora eu vejo algo interessante. O problema não está todo resolvido. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, ela diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem é culpado diante de Deus, por isso precisa arrepender-se. O homem, pastor, ele precisa colocar a boca no pó, depor-se das suas armas. Sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus veio para conversar com Adão e Adão não estava mais no lugar dele. Deus não encontrou mais Adão. Cadê Adão, pastor? Cadê a Eva? A Eva e Adão estavam escondidos. Se esconderam por causa do pecado. Aí, pastor, o que aconteceu? Em vez de se arrepender, não, começaram a se justificar. Foi a mulher que tu me deu. A mulher foi a serpente. E o homem está se justificando até nos dias de hoje. Qual é o problema do teu
meu casamento? Meu casamento é minha esposa. Meu casamento é meu esposo. Qual é o problema da tua família? Minha família é meu filho, é minha filha. Qual é o problema da tua empresa? O problema da minha empresa é meu patrão, é minha patroa. Não, querido. Um servo de Deus, ele é bênção em qualquer lugar, até no deserto. Aonde ele botar a planta do seu pé, ali Deus ordena a bênção, e aqueles que estão do seu lado são abençoados. Agora, uma pessoa que não tem Deus no coração, até para o ímpio ele dá dor de cabeça. Uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, que não tem Deus no coração, até para o ímpio ele causa prejuízo. Olha a palavra de Deus aqui. O pecado não é tanto uma questão do que fazemos, mas do quem somos. O homem, ele não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Nascemos já em pecado. Nascemos com essa maldição do pecado. E só somos libertos dessa sentença que a Bíblia diz: toda alma que pecar morrerá. Nascemos já com a nossa condenação ao pecado. Então nosso destino é morrer. Porém Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos resgatar dessa condenação e dizer bem assim, ó: tirou-me de um charco de lodo, Salmo 40, pôs os meus pés firmes sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Isso é o que Jesus faz com as vidas que abrem o coração para Ele. Para nós ir encerrando, nós vemos que a pregação de Pedro foi específica quanto à promessa. Que promessa, pastor? No capítulo 2, versículo 38 ao 40, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos a quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Duas promessas são feitas ao arrependimento, uma ligada ao passado e a outra ligada ao futuro. Capítulo 2, 38 a 40. A Bíblia diz ali sobre a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Remissão de pecado, pastor? Sim, o pecado original. Nós somos descendentes de Adão. Precisamos nos libertar dessa descendência. Para quê, pastor? Para nascer uma nova criatura. Para nascermos a descendência agora de Cristo. Para sermos parte da família de Cristo, que vai morar no céu. Pastor, e a segunda é o quê? O dom do Espírito Santo. Depois que somos salvos, então podemos ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio. Primeiro o povo se volta para Deus, e todo o coração, com choro, jejum, rasgando o coração. E depois o Espírito Santo é derramado. E depois que o Espírito Santo é derramado, haverá sinais e maravilhas, milagres e prodígios, pastor. Aonde tu colocar a mão, ali haverá cura, ali haverá libertação, ali haverá ali haverá sucesso, ali haverá muita abundância, Deus querido. Sim, por quê? Por causa do Espírito Santo sendo agido na nossa vida. E para nós encerrar, ali em quinto lugar, nós vemos a pregação de Pedro. Ela foi vitoriosa quanto aos resultados. Uma mensagem vitoriosa, pastor. Diante de um povo que estava zombando, diante de um povo que estava ali na frente do cenáculo, dizendo: esse povo está bêbado, esse povo aí não sabe nem o que está fazendo. Mas Pedro se levanta com a palavra, Pedro se levanta com a mensagem cristocêntrica, Pedro se levanta com a mensagem que leva o povo ao arrependimento. E aqui eu vejo que a pregação de Pedro naquele dia foi vitoriosa quanto aos resultados. Atos 2:41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Eu creio que Deus está falando nessa noite com o teu coração. Quem sabe você tem olhado para o cristianismo, para o cristão, e você tem usado isso como um deboche. É porque você não entende, muitas das vezes, o que nós sentimos, a paixão que um crente verdadeiro sente, a renúncia que um cristão verdadeiro faz para Deus, não chega nem aos pés do que Jesus fez por nós. Qual é o resultado da mensagem de Pedro, pastor? Eu vejo aqui que quando há poder na pregação, vidas são salvas. A pregação de Pedro, ela não apenas produziu conversão abundante, mas também frutos permanentes. Eles não somente nasceram, mas cresceram na graça de Jesus. As almas que Pedro ganhou para Jesus, elas permaneceram, elas seguiram os passos, elas foram frutificando e ganhando mais alma, e ganhando mais alma, e ganhando mais almas. Foi uma mensagem frutífera. Ao serem convertidas as pessoas, elas foram batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, integraram-se na igreja, perseveraram. Ali, pastor, hoje nós vemos pessoas que querem seguir a igreja, mas não querem compromisso com a tal. Mas a mensagem de Pedro falou todos esses detalhes, mostrou todas essas exigências, e o povo se convertia, criaram raízes, pastor, amadureceram, fizeram outros discípulos, e a igreja tornou-se irresistível até os dias de hoje. A verdadeira igreja não é aquela que aparece aí com clamor, não. A verdadeira igreja é aquela que milita, a verdadeira igreja é aquela que prega, a verdadeira igreja é aquela que fala a verdade. A verdadeira igreja não está na mesa dos escarnecedores. A verdadeira igreja não anda no segundo conselho dos ímpios. A verdadeira igreja, ela tem o poder, ela tem o fogo, ela tem a brasa, ela está no candelabro, e a presença do quarto homem está no meio dela. Aonde ela passa, ela faz a diferença. Ela chama a atenção da cidade, ela chama a atenção dos inimigos, mas ela continua de pé, ela permanece de pé, porque a igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo, ela não se contamina. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero convidar você a fazer parte desta igreja, a noiva de Cristo, a que vai morar no céu, aquela que se arrepende dos seus pecados, aquela que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, essa que reconhece a morte de Cristo, que reconhece a ressurreição de Cristo, que reconhece que Jesus derramou seu sangue por mim e por você. Esse Cristo eu quero te apresentar nessa noite. Eu quero te apresentar para que você aceite a Jesus, assim como aquelas 3.000 almas lá na primeira pregação de Pedro. Assim também hoje, eu não sei onde é que está chegando essa mensagem,